Olá, alunos do sétimo ano. Vamos a mais uma aula, né, dos assuntos e conteúdos do sétimo ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, vamos lá. A gente vai estudar sobre a formação da indústria no Brasil, certo? A gente vai começar a estudar sobre a formação do espaço industrial brasileiro. Para isso, a gente vai ver aqui. Calma aí. Isso. Espero aqui. Vamos aqui. Calma. Formação do espaço brasileiro, na verdade, do espaço industrial brasileiro. A gente, olha aí, formação do espaço industrial brasileiro, professor Vando Fett, geografia. Pessoal, vamos lá. Tá? Formação da industrial brasileira, período republicano, a integração da nacional, certo? O Brasil começou a se integrar nacionalmente. E aí, qual foram o que foi que levou a isso, certo? Primeiro foi o declínio e o surgimento da indústria brasileira, o declínio do café. O café era o principal produto de exportação do Brasil. E aí, de repente, os Estados Unidos ele importava muito café do Brasil e o Brasil exportava muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam num crescimento muito rápido da sua economia pós Primeira Guerra Mundial lá na Europa. Então, estava produzindo muito para vender para a Europa e outros países, produtos industrializados. Só que quando a Europa começou a se reerguer, eles não tinham mais para quem vender, e aí ficou com muito estoque, e aí também não precisava mais comprar o café do Brasil. Por que eles compravam tanto café no Brasil? Porque era para oferecer café aos operários, para eles ficarem mais tempo nas indústrias trabalhando, tá? Mais tempo acordado. E aí o Brasil ele tem uma dependência, né, da venda exclusiva de produtos agrícolas e de minério para o exterior. A gente vendia minério e também produtos agrícolas, principalmente para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos quebrou a sua economia, e aí a gente teve a necessidade de comprar produtos industrializados. Tá? Muito. Só que não tinha de onde comprar mais, porque tinha quebrado. Então, a gente teve que, na verdade, ter a nossa própria indústria. Então, olha lá. Esses dois fatores, dentro da crise de 1929, obrigou o Brasil e o governo brasileiro e os ricos comerciantes do Sudeste a investirem seus capitais na atividade industrial, certo? Então, tá aí o Estado dizendo, né, o governo dizendo, vocês vivem dizendo que não, que são contra a intervenção do Estado na economia. E aí os ricos falam, mas quando estamos no prejuízo, somos a favor de vocês intervirem. A atividade industrial, certo? A atividade industrial no Brasil. A atividade industrial no Brasil, vamos contextualizar. A partir da década de 1930, 1929 é a crise, a importância do café na economia do Brasil começou a diminuir em razão da crise de 1929, que afetou brutalmente a comercialização do produto, principalmente por depender das exportações para os Estados Unidos. Eu já expliquei, os Estados Unidos quebrou sua economia e não tinha como comprar mais café da gente. Tá? Logo em seguida, isso fez com que o governo brasileiro criasse políticas econômicas nacionais que passaram a incentivar os setores privados locais, ou seja, os empresários, e investir seu dinheiro, ou seja, seu capital, na atividade industrial. Então, a gente começou a ter as próprias indústrias, antes a gente só dependia da indústria de fora, onde tal processo se deu em torno das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Por que São Paulo e Rio de Janeiro? Porque onde se concentrava as plantações de café e aí ela gerou muita riqueza. Aí as primeiras indústrias na época e a crise de 29 aí embaixo, onde as pessoas passavam fome e o governo tinha que oferecer alimentação para a população. Olha lá, por que isso aconteceu? Quais são os motivos? Primeiro, teve o acúmulo de capital, carro do café, ou seja, os cafeicultores, os fazendeiros tinham dinheiro para criar as indústrias, tá? A rede ferroviária que existia para levar o café até o porto também serviu para escoar os produtos da indústria. Então, as cidades mais longe de Santos, no caso, São Paulo, usavam as ferrovias para escoar a produção. Modernização dos portos, tanto no Santos como no Rio de Janeiro, uma mão de obra qualificada de imigrantes, que na verdade foram os imigrantes italianos, que vieram para a plantação de café depois da abolição da escravatura,
E logo em seguida eles foram também trabalhar na indústria, porque eles já tinham uma certa experiência trabalhando na indústria na Europa, certo? Século XVIII, século XIX. E também começou a surgir aqui no Brasil o mercado consumidor interno, local. As pessoas que moravam nas cidades começaram a comprar mais produtos. Então, a indústria brasileira começou a ver isso como um favorável. Uma observação aqui. Esses foram os fatores fundamentais para a implantação e posterior desenvolvimento da atividade industrial sob o comando de São Paulo. São Paulo foi o centro principal da indústria. E aí veio a Era Vargas, de 1930 a 45 e 1950 a 54. E Vargas ajudou muito na época para o prosseguimento e o desenvolvimento da indústria. Ele nacionalizou a economia, certo? Foi a substituição de importações, ou seja, a gente comprava muito produto industrializado de outros países, começando a substituir por produtos mais nacionais, criando assim a indústria de base. A gente precisava ter uma indústria que produzisse aço e fizesse máquinas, porque as máquinas vinham de fora. E aí ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Preste atenção, está em negrito, preste bastante atenção. Importante centro de produção de aço e Companhia do Vale do Rio Doce, que extraía minério de ferro. E depois veio a Petrobras. A Petrobras, que veio a extração de minerais, ou seja, né, de combustível. Tá? Estão vendo aí a Companhia do Vale do Rio Doce, tá? Também Getúlio Vargas com o petróleo. Outro fator importante para a indústria brasileira foi Juscelino Kubitschek, JK, que, por sua vez, participa da organização do espaço industrial brasileiro por meio da internacionalização da economia. Ou seja, ele começou a atrair capital que vinha de fora e indústrias que vinham de fora. Tal prática política abriu espaço para a entrada de capitais investimentos estrangeiros. Certo? A gente vai ter exemplo de várias indústrias que vão chegar, principalmente as indústrias de automóveis, automobilísticas, Chevrolet, Volkswagen, Fiat. Elas começam a surgir aqui no Brasil a partir do Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek tinha um plano de crescer o Brasil, que seria em 50 anos, crescer apenas em 5 anos. Ficou conhecido como Plano de Metas, 50 anos em 5, que marcou o período em questão, onde foram edificadas altas taxas de crescimento econômico às custas da abertura da dívida externa. Tá? 50 anos e 5, Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, e construiu também Brasília. Tá bom? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, bons estudos. Por hoje é só. Assista o vídeo várias vezes, até entender, tire suas dúvidas pelo WhatsApp. Ou também vai estar a apostila lá no Google Sala de Aula, certo? E aí depois vocês façam as atividades, tá bom?